Irmãos, bom dia, graça e a paz do Senhor. Quero convidar você a se colocar de pé para a gente fazer uma oração. Senhor amado, nós queremos tanto te agradecer e te engrandecer por estarmos aqui reunidos mais uma manhã no seu nome e para a sua glória, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor, pelo seu Espírito que habita em cada um dos seus salvos, abra o nosso entendimento e nos ajude, Senhor, não apenas a compreender o que nós vamos falar, mas nos ajude também, Senhor, a considerar essas coisas e aplicar aquilo que nós aprendemos aqui, Senhor, à nossa vida cotidiana. Nós precisamos, Senhor, do auxílio do seu Espírito para passarmos de meros ouvintes da sua palavra a também praticantes da sua palavra. Nos ajude, Senhor. Abra o entendimento do seu povo. Abra a nossa mente, abra o nosso coração. E que nesta manhã nós possamos sair daqui, Senhor, ao final de todos os nossos serviços, com o coração avivado, aquecido, confrontado, transformado pelo poder do seu Espírito através do ensino e da proclamação da sua palavra. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia. Eu quero ler um texto que vai servir como base para a nossa exposição aqui, a nossa aula de hoje. Nós estamos falando de um tema que nós estamos chamando de seitas e heresias. Seitas e heresias. Então já passamos aqui por algumas seitas, e hoje nós vamos falar dessa palavrinha que está aqui, Na verdade é um palavrão, bem grande essa palavra aqui, que é o neopentecostalismo. Neopentecostalismo. E eu quero ler com vocês Judas, versículo 3. Pastor, nem sabia que Judas tinha escrito uma carta. Judas escreveu uma carta, só que não é o Iscariotes. Judas, versículo 3. Judas só tem um capítulo, Então, versículo 3. Ele diz assim: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário, se tiver uma canetinha aí, marca, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los. Então marca aí, senti que era necessário, ou essa expressão aí era necessário, corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar, talvez a sua tradução aí esteja a batalhar, marca aí, a batalhar ou a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas diz mais ou menos o seguinte: olha, quando eu sentei para escrever, eu estava pensando assim, vou falar de salvação. Mas de repente ele falou assim, quando eu pensei em falar de salvação, eu senti que era necessário falar com vocês a respeito da importância de batalhar pela fé. Fé essa que de uma vez por todas foi dada aos santos. Fé aqui é o conjunto de doutrina, é o conjunto de ensinamento do cristianismo. Então Judas nos adverte aqui que há uma necessidade da igreja batalhar pela fé verdadeira. Se ele fala de batalha, ele pressupõe que existe uma guerra. Então, irmãos, nós não podemos nos enganar. Existe uma batalha pela fé verdadeira. E esse é um dos pontos que nós acreditamos que falar de seitas e heresias aqui
faz parte dessa batalha pela verdade, né? É uma batalha pela verdade. Hoje nós vamos falar do neopentecostalismo. E aí eu quero fazer aqui uma pergunta. Quem aqui já ouviu falar da palavra neopentecostalismo? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Neopentecostalismo. Cameron, você levantou a mão ou você estava só assim? Então, já ouviu falar, né? Tá bom. Poucas pessoas aqui ouviram falar do neopentecostalismo, dessa palavra. Agora, esses poucos aqui, quem aqui sabe me dizer o que é o neopentecostalismo? Você sabe, Cameron? Sabe, irmã Maria? Então nós já ouvimos falar, mas não sabemos o que é. É de comer, de beber? É de cheirar, é de sentir? O que é isso? Então, esse palavrão, né, que a gente tem aqui escrito, é sobre ele que a gente quer caminhar aqui com vocês hoje, né? Para a gente entender o que é neopentecostalismo, a gente precisa entender primeiro o que é pentecostalismo. Ok? Então já dá para a gente fazer uma pequena divisão aqui nessa palavra, percebendo que ela é uma palavra composta. Ela é uma palavra composta de pentecostalismo, mais neo. A palavra neo, prefixo aqui, significa novo. De tal maneira que neopentecostalismo poderia ser entendido como um novo pentecostalismo. Existem algumas outras palavras que são usadas sinônimas para isso, que outros estudiosos dão ao neopentecostalismo. Alguns chamam de iso-pentecostalismo. Outros chamam de ou para-pentecostalismo. Iso significa aquilo que parece. E para significa aquilo que está ao lado. De tal maneira que neopentecostalismo pode ser entendido de maneira simples como uma nova forma, ou uma nova onda, um novo movimento, uma nova manifestação do pentecostalismo. Ou também pode ser entendido como algo que parece com o pentecostalismo, mas não é pentecostalismo. Ou também pode ser entendido como algo que está caminhando ao lado do pentecostalismo, mas não é pentecostalismo. Então veja, que, como eu disse, para entendermos o que é neopentecostalismo, nós precisamos entender o que é pentecostalismo. Porque se nós estamos falando de um novo pentecostalismo, então, peraí, eu preciso entender o que é pentecostalismo, para que depois eu entenda esse novo, o que isso aqui significa. É uma nova roupagem, uma nova leitura, uma nova maneira de se expressar. Ok? Então, nós vamos entender aqui primeiro o que é pentecostalismo. E eu vou dividir essa aula de hoje em duas partes. Ou melhor dizendo, eu vou dividir essa aula em duas partes. Hoje nós vamos falar do pano de fundo histórico. Nós vamos entender o que é neopentecostalismo, de onde vem a origem histórica. E na semana que vem nós vamos falar das implicações e das refutações do neopentecostalismo. Ok? Deixe-me trazer aqui, antes da gente entrar no pano de fundo histórico do pentecostalismo, deixe-me fazer aqui algumas observações. A primeira observação que eu quero fazer é o seguinte: eu quero deixar claro que essa exposição aqui, ela não tem um objetivo, veja bem, ela não tem o objetivo de reduzir o pentecostalismo clássico como seita. Nós vamos ver o que é pentecostalismo clássico, ok? Mas nós não temos o objetivo aqui de dizer que as igrejas pentecostais, todas elas são seitas e são heresias. Nós não temos esse objetivo aqui. Muito menos nós estamos aqui com o objetivo de querer dizer que elas são a causa do neopentecostalismo. Nós vamos ver que o neopentecostalismo, ele sai ou ele bebe no pentecostalismo. Mas nós não queremos aqui, como diz um ditado, né, jogar a água com o bebê fora.
Não, você tem que segurar o bebê e jogar água suja. Você dá banho no bebê, depois você joga só a água fora. Você não joga o bebê junto. Né? Então, nós precisamos fazer essa distinção. Nosso objetivo aqui não é criticar, não é punir, não é dizer que os pentecostais, todos eles, são miseráveis hereges, de maneira nenhuma. Afinal de contas, o cristianismo histórico reconhece os pentecostais clássicos como cristãos genuínos. O nosso objetivo aqui é traçar um pano de fundo histórico para chegar no neopentecostalismo. Mas, como eu disse, para chegar em neopentecostalismo, eu preciso entender o que é pentecostalismo. Pentecostalismo, ok? Então, vamos lá, a história do pentecostalismo. O pentecostalismo, como nós conhecemos hoje, as igrejas que a gente chama hoje de pentecostais, elas tiveram a sua origem ali por volta do ano de 1900. No ano de 1900 começam a surgir ali aquilo que nós chamamos de movimentos carismáticos. Movimentos carismáticos, que começam a acontecer ali nos Estados Unidos. Tá? Pastor, o que é movimento carismático? A palavra carisma, ela é uma palavra de origem grega, que significa dom. Então, o movimento carismático é um movimento que, em sua origem e por definição, ele traz em si uma ênfase em dom. Ok? Então, ali por volta do ano de 1900, esse movimento começa a surgir ali, marcado por alunos de uma escola chamada Escola Bíblica Betel, e ali naquela escola bíblica eles começam a experimentar algo que eles chamaram de um mover do Espírito Santo, e que foi evidenciado lá naquela época com o falar em línguas. Então, lá em 1900, esses movimentos carismáticos que surgiram ali, eles começaram a experimentar um certo mover do Espírito Santo e a manifestar entre eles o dom de línguas. E, automaticamente, eles remeteram a essa manifestação do dom de línguas ao dia de Pentecostes, que nós vemos lá no livro de Atos, que foi o dia em que estava acontecendo a festa de Pentecostes, e o Espírito Santo foi derramado, e naquele momento, o que ocorreu ali, entre várias outras coisas, foi a manifestação de línguas estranhas. Então, esse movimento que começa ali em 1900, parece que ele volta a experimentar essa manifestação do Espírito. E à medida que os anos vão passando, esse movimento agora ele vai ganhar uma ascensão muito grande, ali por volta dos anos 1906 e 1910, com um evento que ficou conhecido como o avivamento da Rua Azusa. Por que levou esse nome, pastor? Porque ele aconteceu em uma reunião, em um culto, lá na cidade de Los Angeles, e quem liderava esse movimento e esse culto lá era um homem chamado William Seymour. E aí, é narrado que ali naquele culto, naquela reunião, começaram-se também a experimentar a manifestação do dom de língua. E aí, aquilo eles entenderam como uma manifestação do derramamento de Deus, do Espírito Santo, entendendo que aquilo era um avivamento que Deus estava trazendo para a igreja. Então, esse movimento ele ganhou muita conotação, né? Ele passou a ganhar corpo e se espalhou, e ele ficou conhecido mundialmente como o avivamento da Rua Azusa. Se você digitar lá no Google, você consegue ter informações maiores sobre isso.
A visão central desses movimentos carismáticos, quando eles surgem, é que Deus estava derramando o Espírito Santo, fazendo com que os dons fossem manifestados nessas reuniões e nesses cultos, e eles tinham um entendimento de que isso era meio que o último derramamento do Espírito Santo sobre a terra. Então eles viram aquilo como algo maravilhoso. Era um fenômeno que há anos a igreja não experimentava aquilo. E a partir desse experimento, dessas manifestações, o movimento começa a ganhar espaço, de tal maneira que já em 1911, 11 anos depois da sua primeira manifestação, esse movimento pentecostal, né, de dons, de ênfase nos dons, eles começaram, que partiram ali da Rua Azusa, esse movimento carismático, ele se espalha pelo mundo todo, de tal maneira que ele começa a chegar em denominações históricas, que não tinham como ênfase na sua liturgia a manifestação de dons de línguas, por exemplo. O R.C. Sproul, que é um teólogo americano, ele diz assim: na maior parte, o movimento carismático da primeira metade do século XX, lê esse movimento carismático como movimento pentecostal, a maior parte do movimento carismático da primeira metade do século XX era restrito às igrejas pentecostais. Então esse movimento, quando ele surge ali em 1900 até 1911, 1910, ele é restrito a algumas igrejas específicas. Ele não se espalhou ainda. E ele ficou conhecido lá como movimento pentecostal, né? Mas, ele continua dizendo, mas na metade do século, esse movimento começou a se manifestar nas igrejas tradicionais. E aí ele continua. O falar em línguas, que era a maior evidência para eles do derramamento do Espírito lá atrás, o falar em línguas eclodiu na Universidade de Notre Dame, na comunidade católica romana. Veja que até os católicos foram impactados por esse movimento. Hoje você tem dentro da tradição católica o católico carismático, ok? E aí ele continua dizendo aqui, na comunidade católica romana, na Universidade do Kensington, em Pittsburgh, invadiu também as igrejas luteranas, metodistas, presbiterianas e episcopais. Aí ele continua dizendo, a teologia pentecostal deixou de ser monolítica, ou seja, ela deixou de pegar somente um caminho, de pertencer a apenas um grupo, né? E singular porque sofria mudanças em cada denominação que a praticava, ou seja, a partir do momento que esses movimentos carismáticos se espalharam para as outras denominações, eles foram ganhando novas identidades, novas roupagens, né? Por que aconteceu isso? O R.C. Sproul diz o seguinte: os presbiterianos acrescentaram-lhe um pouco de calvinismo, os luteranos inseriram o luteranismo, os metodistas deram-lhes um pouco de arminianismo. E aí ele conclui dizendo, não havia mais uma doutrina do batismo do Espírito Santo simples, padronizada e unificada. O movimento se espalha e ele agora começa a ganhar novas conotações, né? E aí, dando aqui um salto agora, né, uma vez que eu dei essa introdução, esse movimento começa lá em 1900 nos Estados Unidos, ganha força ali com o movimento chamado o Avivamento da Rua Azusa, 1906 a 1910, né, 1911 ele se espalha por todas as igrejas nos Estados Unidos e, consequentemente, no mundo. E não é diferente, né, se ele espalhou pelo mundo, ele chega aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, esse movimento começa a chegar por volta de 1910, 1911. E nós temos aquilo que nós chamamos, né, dentro do estudo do pentecostalismo, nós temos aquilo que é chamado de as três ondas do pentecostalismo. Que, na verdade, pode ser entendido como três fases, ou três etapas do pentecostalismo, né, desse movimento. Então, você tem ali três ondas do movimento pentecostal. E cada onda dessa vai trazer meio que uma ênfase ou um acréscimo
há ênfase naquilo que os primeiros carismáticos vivenciavam. Os primeiros carismáticos, vamos chamar aqui da primeira onda, ela tinha uma ênfase muito grande no dom de línguas. Porque para eles, o avivamento que estava acontecendo vinha a partir de um derramamento do Espírito Santo. E a manifestação do derramamento do Espírito Santo, eles entendiam que, assim como em Atos, quando Deus derramou o Espírito Santo, as pessoas falaram em línguas estranhas, então, naquela época, quando Deus derramou o Espírito novamente, qual era o sinal, a evidência de que Deus estava manifestando o Espírito? O dom de língua. Então, essa primeira onda ali, ela tem ênfase fortíssima no dom de língua, na volta iminente de Cristo, na santificação pessoal, no sectarismo. Pastor, o que é sectarismo? A palavra seita, ela significa separação. Ser sectário é ser separado. Sectarismo é separação. Então, aqueles primeiros movimentos ali, o pentecostalismo de primeira onda, além da ênfase fortíssima no dom de língua, né, na volta iminente de Cristo, eles também queriam viver separados de tudo. Nós somos santos e nós não misturamos com ninguém. Nós não misturamos com o mundo. Né? E eles eram também ascetistas. O ascetismo é quando eu tento me tornar santo por deixar de fazer alguma coisa. Eu penso o seguinte, olha, se eu não assistir televisão, eu vou ser mais santo. Ou seja, veja, santidade não vem pela graça de Deus e pelo poder do Espírito. Santidade se dá por eu deixar de fazer algo. Eu não bebo, não fumo, não assisto televisão, não uso esse tipo de roupa, não frequento esse tal lugar, então assim, logo eu sou santo. Não, isso é ascetismo, né? E eles viviam uma vida separada totalmente do mundo exterior. Isso aconteceu, todas as ondas que eu vou dizer aqui, elas seguiram da mesma maneira no mundo inteiro. Mas o pentecostalismo de primeira onda, ele chega aqui no Brasil em 1910, 1911, tá? E ele tem aí duas congregações, né, ou duas denominações que foram os pioneiros aqui no Brasil. Primeiro, em 1910, tem a chegada da Congregação Cristã do Brasil, que foi a primeira congregação chegada aqui no Brasil, que vinha do movimento pentecostal. Hoje, nós reconhecemos a Congregação Cristã do Brasil como uma seita. E em 1911, a chegada da Assembleia de Deus. Ok? Então veja que o pentecostalismo de primeira onda chega no nosso país em 1910, 1911, com duas denominações, a Congregação Cristã do Brasil e a Assembleia de Deus. A ênfase, como eu falei, dons de línguas, né, fortíssimo. E aí, esse movimento vai se espalhando pelo mundo, e aqui no nosso país também acontece da mesma maneira. Até que, por volta de 1950 e 1960, começa aquilo que nós chamamos de segunda onda. Pentecostalismo de segunda onda. Né? E aí você tem aqui, o que acontece no pentecostalismo de segunda onda? O que acontece na segunda onda é uma fragmentação do movimento pentecostal. Então você começa a ter novas denominações surgindo, pessoas que haviam aderido ao movimento pentecostal de primeira onda, agora eles saem dessas congregações e fundam novas congregações. Então você tem uma fragmentação, e essa fragmentação ela vai se dividir ali basicamente em 3 grupos. Você vai ter o primeiro grupo, a Igreja Quadrangular, em 1951, surge a Igreja do Evangelho Quadrangular. Em 1955, o segundo grupo, a Igreja Brasil para Cristo, e em 1962, a Igreja Deus é Amor. Então veja que o pentecostalismo de segunda onda, ele surge de uma fragmentação do pentecostalismo de primeira onda, surge aqui no nosso país 3 grupos diferentes, esses são os grupos maiores, tá? Lógico que tiveram outros, mas esses aqui são os mais evidentes, a Igreja do Evangelho Quadrangular, Brasil para Cristo e Deus é Amor. E é aqui no pentecostalismo de segunda onda que vão surgir o quê? Aquelas cruzadas nacionais,
que os mais antigos aí, né, os cristãos mais antigos, o pastor Marco deve ter ido nessas cruzadas, a irmã Maria deve ter ido também, que é aquelas cruzadas de evangelização, aqueles mega eventos evangélicos, né, onde você reunia pessoas e trazia um pregador de cura, né, para pregar, e os estádios lotavam, né. Aqui nesse período é que surge, né, esses movimentos de cruzadas nacionais, e eles tiveram como seus primeiros proponentes a Igreja do Evangelho Quadrangular. E aí, no pentecostalismo de segunda onda, você passa, ou você agrega a ênfase do dom de línguas a ênfase ao evangelismo em massa, cuja mensagem principal é o quê? Cura. Então veja, você tem o pentecostalismo de primeira onda, cuja ênfase estava no dom, especificamente o de línguas. Depois você tem uma fragmentação do movimento pentecostal, que se desdobra na segunda onda, criando novas denominações, e agora você tem grandes eventos evangelísticos, e a ênfase agora recai sobre o dom de cura. Então, esses grandes eventos que têm o objetivo de evangelizar multidões, eles estão ali com o objetivo de quê? De manifestar sinais de cura como uma evidência de que Deus está operando no meio do seu povo. E aí, nós chegamos, depois desses movimentos, né? Então, saindo ali de 1950, indo até o finalzinho de 69, você tem em 1970 até 1980, você já tem aí aquilo que nós chamamos de pentecostalismo de terceira onda. E aqui sim, nós estamos agora chegando naquilo que nós falamos no começo, que é o neopentecostalismo. Então, o neopentecostalismo ele pode ser definido como um pentecostalismo de terceira onda. Ok? De terceira onda. E aí, como eu disse, né, nós temos que entender, como nós falamos aqui no começo, a ideia do sentido do que é o neopentecostalismo. Então, como nós falamos, neo significa novo. Então, veja que a terceira onda do movimento pentecostal, ela propõe o quê? Agora existe um novo tipo de pentecostalismo. Ok? Como os estudiosos falaram, eu disse mais cedo, você tem o ISO, alguns chamam de isopentecostalismo, outros chamam de parapentecostalismo. Né? ISO significa algo que parece, né? Algo que é uma imagem, ok? Que se assemelha, e para significa aquilo que está ao lado, ok? Tem alguns, né, os cientistas da religião gostam de usar a expressão também pós-clássico. Eles chamam de pentecostalismo pós-clássico, porque aquilo que nós vimos, que nós falamos aqui anteriormente, que é pentecostalismo de primeira e de segunda onda, eles podem ser entendidos como pentecostalismo clássico. Ok? Pentecostalismo clássico. Então, pentecostalismo de terceira onda, nós então vamos entender que nós estamos nos referindo ao neopentecostalismo. Então vamos lá, pastor. Agora, tendo dado o pano de fundo do movimento pentecostal, agora a gente consegue entender o que é neopentecostalismo, tendo em vista que o neopentecostalismo sai de dentro do pentecostalismo histórico ou clássico. Quais são os principais representantes ou expoentes da igreja neopentecostal, né? Ou do movimento neopentecostal? Nós temos aqui 3 denominações que são as grandes expoentes. A primeira dela, que é a mãe das demais, é a Igreja Universal do Reino de Deus, fundada pelo Edir Bezerra Macedo. O Edir Macedo, antes dele fundar a Igreja Universal do Reino de Deus, que é a IURD, ele era membro de uma igreja chamada Igreja da Nova Vida. Só que ele rompeu com essa igreja, que ele era membro, ele achava que aquela igreja era muito elitizada, e ela não trazia um evangelho que atendia às classes mais baixas, e ele rompe com essa igreja, e ele funda um ministério que ele, lá atrás, em 1975, ele chamou de Cruzada do Caminho Eterno. Ele funda esse ministério, né? Mas esse ministério também não deu certo. O Edir Macedo se desentendeu ali com as pessoas
que fundaram com ele aquele ministério. Então, em 1977, ele deixa esse ministério, né, chamado Cruzada do Novo Caminho, e junto com o seu cunhado, eles fundam a Igreja Universal do Reino de Deus, em 1977. Né? Então, você tem aí a Igreja Universal do Reino de Deus como a precursora do neopentecostalismo aqui no Brasil. O Edir Macedo é o expoente, é a base para o neopentecostalismo aqui no Brasil. Em 1977. Você tem a segunda representante do movimento neopentecostal, né, aqui no Brasil, que é a Igreja Internacional da Graça, que foi fundada em 1980. Por incrível que pareça, a Igreja Universal do Reino de Deus, ela foi fundada, como eu disse anteriormente, pelo Edir Macedo e seu cunhado, conhecido como R.R. Soares. E aí, o R.R. Soares se desentendeu com Edir Macedo e, em 1980, ele fundou o seu próprio ministério, se separando do Edir Macedo. E esse ministério foi chamado, né, e tem o nome até hoje, de Igreja Internacional da Graça. E aí você tem a terceira representante do movimento neopentecostal no Brasil, que é a Igreja Mundial do Poder de Deus, na pessoa do senhor Valdomiro Santiago. E o Valdomiro Santiago, ele é um ex-obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele se desentendeu com o Valdomiro, com o Edir Macedo, e nesse desentendimento, o Valdomiro Santiago saiu, fundou um ministério, e estabeleceu nesse ministério bispos, que era o modelo eclesiástico que ele entendia, tendo em vista que ele veio da Universal. Lá você tem os bispos. Então ele sai da Igreja Universal, funda o ministério que ele chamou de Igreja Mundial do Poder de Deus, né? E alguns anos depois, esses bispos que o próprio Valdomiro havia constituído, eles definem ele mesmo, seu fundador, como apóstolo. Então, o Valdomiro Santiago, hoje conhecido como apóstolo Valdomiro, né, ele foi declarado aí apóstolo pelos seus bispos, né, os bispos que ele mesmo havia concebido. E você tem aqui uma quarta igreja que representa o movimento neopentecostal, né, que é a igreja chamada Igreja Apostólica da Plenitude do Trono de Deus, fundada em 2006 por um bispo chamado Agenor Duque, que saiu de dentro da igreja do Valdomiro. Ele desentendeu com o Valdomiro e ele fundou, então, a Igreja Apostólica da Plenitude do Trono de Deus. Então, hoje, o Agenor Duque é visto como apóstolo, porque ele saiu do movimento, né, do Valdomiro, que se diz apóstolo. E aí uma coisa que é interessante, né? Você percebe que todas elas parecem que têm uma síndrome de grandeza. Porque você tem a universal do reino de Deus, daí depois você tem a internacional. E depois você tem a mundial. Então, essas palavras são intercambiáveis, né? Você é universal, internacional, você é mundial. E depois você tem o que é pleno. Não, essa aqui é a plenitude, essa é todas de todas. Né? Essas são, então, as igrejas mais assim representativas do neopentecostalismo. Quais são as estratégias dessas igrejas? Primeiro, eles são estrategistas. As igrejas neopentecostais são estrategistas por natureza. Quando a gente olha, irmãos, a busca por sentido do indivíduo através do misticismo religioso, ela acaba se tornando o quê? Um campo fértil para o surgimento de igrejas neopentecostais e para que as igrejas neopentecostais ganhem espaço. Porque o ser humano, ele é religioso por natureza. E ele tem uma tendência pós-queda a buscar a satisfação da sua religiosidade a partir de tudo menos em Deus. Então, esse campo se torna um campo muito vasto para que essas igrejas cresçam na sua estratégia. Um outro ponto, né, eles são estrategistas, um outro ponto que eles utilizam bastante é a estratégia de massificação. A ideia é massificar,
quantidade de membros. Quanto mais pessoas nos ouvirem, quanto mais pessoas estiverem conosco, quanto mais pessoas nos assistirem, quanto mais pessoas a gente conseguir impactar, melhor vai ser, né? E eles têm o quê? Como que eles fazem essa massificação? Qual a estratégia? Através da grande ênfase em veículos de comunicação. Então você tem ali as igrejas neopentecostais, se a gente olhar no cenário atual, são elas que estão ocupando os programas de rádio, em sua maioria são elas que têm espaço nos programas de rádio, de televisão, de mídia, uma série de coisas, porque a ideia é massificação. Então, preciso ter uma estratégia de marketing, uma estratégia de rádio, de TV, de mídia, ou seja, eu preciso estar nos grandes veículos de comunicação. E aí isso aqui acaba sendo uma pedra de tropeço para o Evangelho. Por quê? Porque o que as pessoas passam a receber sobre o que é Evangelho é o que essas igrejas mostram. Então, aquela ideia do incrédulo que diz que pastor é ladrão porque só fica pedindo dízimo, muitas vezes isso vem da mentalidade que foi colocada nele lá pelas igrejas neopentecostais, porque é isso que chega para as grandes massas. É isso que é dito no rádio, né? Então, as pessoas pensam, não, igreja evangélica é isso aí. Igreja evangélica é foco no capeta e no dinheiro dos outros, né? Fica isso. Quais são as características de uma igreja neopentecostal? E aqui nós demos aqui as 4 igrejas, né, que são expoentes disso, né? Mas a gente pode o quê? Fazer uma leitura de uma igreja a partir das características do neopentecostalismo. Então a gente pode olhar para as características e até definir, porque às vezes nem sempre está lá na placa. Inclusive, nem existe igrejas com a placa assim, igreja neopentecostal, não existe. Você vai ter igreja pentecostal, igreja apostólica, só que hoje vai ter igreja batista, que é neopentecostal, vai ter igreja presbiteriana, que é neopentecostal, vai ter Assembleia de Deus, que é neopentecostal, vai ter um monte de coisa. Porque isso não se estabeleceu como uma denominação, isso se estabeleceu como uma característica, como um fenômeno, podemos dizer assim, como diz o cientista da religião, como um fenômeno religioso, como uma maneira do ser humano expressar a sua religiosidade. É isso que acontece. Então, quais são as características? Como que eu consigo identificar, pastor, uma igreja neopentecostal? Primeiro ponto, pragmatismo. Esse é um ponto, para mim, é central para compreender o neopentecostalismo. Pragmatismo. Pastor, meu Deus do céu, agora você está falando grego comigo. Pragmatismo. Que diabos é o pragmatismo? Pragmatismo, estou um R aqui. Pragmatismo vem da palavra grega pragma, que significa prática. O pragmatismo é uma corrente filosófica que, vou resumir aqui o pragmatismo. É uma corrente filosófica que diz o seguinte: o que importa é o que funciona. Se funciona e dá resultado, a gente faz. A gente não quer saber se é certo, se é ético, se é moral, se é bíblico. A gente não quer saber disso. A gente quer saber se funciona. É por isso que, se você for conversar com um neopentecostal, ele vai dizer o seguinte: não tem problema nenhum o pastor pediu o trízimo, porque eu dei o trízimo e eu prosperei financeiramente. Veja, ele não está pensando assim, gente, mas aonde que está o trízimo na Bíblia? Ele não vai pensar isso. Por que ele não vai pensar? Porque ele é pragmático, né? Para ele é se funciona. Não, eu não quero saber se o dom de cura existe hoje ou não existe. Eu quero saber se tem gente sendo curado. Se tem gente sendo curado, funciona. Eu não quero saber se a campanha da rosa mística, ela é bíblica ou não. Eu quero saber se ela funciona. Eu fui lá, peguei uma rosa, levei para casa, meu casamento estava acabando, depois desse dia tudo deu certo. Então funciona, eu não quero saber se isso é bíblico ou não. Então você identifica uma igreja neopentecostal quando você, a partir do pragmatismo, é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, que é uma característica do neopentecostalismo, ele é um distanciamento absurdo do pentecostalismo clássico. Porque quando você vai no pentecostalismo clássico, você ainda encontra ali pastores que
tem uma bagagem teológica séria, você tem escritores, você tem literatura teológica sendo construída por excelentes autores pentecostais, que estão fazendo teologias conectado à tradição, aos concílios e à escritura. Mas o neopentecostalismo, ele rompe com o pentecostalismo clássico, mas ele vai muito além do pentecostalismo clássico, ele rompe completamente com a própria escritura, né? Então, o neopentecostalismo, uma segunda característica dele é um distanciamento absurdo do pentecostalismo, né? Você tem, por exemplo, uma terceira característica: eles não seguem uma linha teológica própria e nem se aproxima de uma teologia cristã histórica. Então, numa igreja neopentecostal, você vai ter de tudo. Você vai ter, na verdade, entre aspas, uma igreja que se afirma cristã e bíblica. Inclusive, se você conversar com o Edir Macedo, ele vai falar que ele crê em todas as doutrinas históricas do cristianismo. Eles creem na Trindade, eles creem em Jesus Cristo, nascimento virginal, ressurreição de Jesus, segunda vinda. Eles creem em tudo isso, segundo eles. Só que quando você vai ver na prática, você vai assistir um culto, você percebe, na verdade, eles creem em tudo. A igreja neopentecostal é aquela igreja que crê em tudo. O que está acontecendo ali no seu culto, na sua liturgia, é um sincretismo religioso. Pastor, o que é sincretismo religioso? A palavra sincretismo significa mistura. Você mistura tudo, né? Então, o que você vê dentro de uma igreja neopentecostal é uma mistura de tudo, mas isso tudo está travestido, está maquiado de cristianismo. Percebe? E aí, nesse sentido, a gente percebe que o neopentecostalismo, ele, na verdade, ele é uma nova forma de crer. Ele é uma ruptura com todas as doutrinas e liturgias históricas do cristianismo. Ali dentro, você vê, às vezes, na chamada deles, a chamada é assim: não, vem no culto, não importa se você é espírita, se você é kardecista, se você é umbandista, se você... Não importa, vem, aqui tem espaço, participa da campanha da Rosa, passa pelo Vale de Sal. Eu não quero saber se você vai mudar de religião, desde que você esteja com a gente, né? É nesse sentido. Jesus abençoa todo mundo. Todo mundo. Isso é uma ruptura, né? Uma outra característica, né? Eles não possuem identidade única. Ou seja, cada igreja neopentecostal, ele tem a liberdade e a autonomia de assumir uma identidade diferente. Ou seja, conforme cada um deseja. Então, uns vão fazer o Vale do Sal, outros vão fazer a campanha do tijolo ungido para a casa própria, outros vão fazer a campanha da rosa de Saron, né? Então, eles têm autonomia para cada um. Se um pastor lá achar que ele agora tem que... não, irmãos, agora aqui é o seguinte: nós vamos fazer a campanha aqui da caixa de som ungida. Nós vamos passar aqui um microfone ungido, e na hora que eu virar o microfone para vocês, todo mundo vai cair aí e o diabo vai embora. Eu posso fazer isso, afinal de contas, eu não estou seguindo uma tradição teológica, uma tradição de ensino. Eu não estou preocupado com isso, eu estou querendo saber se funciona, né? E isso é mais uma forma da manifestação do pragmatismo, né? Uma citação aqui do mestre e professor Delmo Gonçalves. Ele tem um livro chamado Neopentecostalismo. O Delmo, além de ser um teólogo, é um cientista da religião. Ele diz assim: o discurso neopentecostal se baseia numa fé implacável na luta contra o mal, enfatizando uma guerra espiritual contra o diabo. E como que essa guerra se vence? Através da qual a palavra humana associada à fé faz acontecer coisas neste mundo. Ou seja, dentro do neopentecostalismo, a palavra humana tem poder. Olha, você quer saber se você está numa igreja neopentecostal? Você vai ouvir coisas assim: vira para o seu irmão agora e profetiza sobre a vida dele. Fala assim: ó, eu declaro que você vai ser uma bênção. Vira para o seu irmão agora e fala isso. Porque a confissão positiva, tá vendo? Por quê? Porque por detrás dessa crença está o quê? A palavra humana tem poder.
Aí eles até usam, até querem ser eruditos. Não, isso é uma palavra rema da parte de Deus, não é logos. Né? Porque o grego tem duas palavrinhas para palavra, logos e rema. Né? Então, não, essa é uma palavra rema. Não é a palavra logos é a palavra morta. Agora, a palavra rema, só que eles esquecem que rema significa simplesmente aquilo que flui. Logos é uma palavra que está escrita, está impregnada no papel. Agora, a partir do momento que você pronuncia ela não é mais logos, ela é rema. Por quê? Porque aquela palavra que antes era só um conjunto de letras colocadas uma do lado da outra, agora ela está fluindo em som. É isso que significa, não tem nada místico. Não, essa é uma palavra rema. Não existe isso. Né? Então, veja que é um movimento que ele se baseia, é uma fé implacável. O mundo vai girar em torno da minha palavra. Entende? Eu determino. Determina aí agora. Vai lá, determina. Determina nada. Quem somos nós para determinar, né? O impacto do neopentecostalismo nas demais igrejas, gigantesco. Gigantesco. Por isso que a gente precisa entender as características. Porque hoje, como eu falei, você vai ter igreja batista travestida de neopentecostal. Você vai ter igreja presbiteriana travestida de neopentecostal. Dentro do batista, você vai ver a Arca da Aliança lá e um tanto de gente com medo de vir na frente, tocar nela e cair morto. Vai acontecer isso. O impacto. A partir do neopentecostalismo, o Brasil passa a sofrer uma reconfiguração religiosa. De tal maneira que até mesmo nas nossas igrejas históricas, você tem um membro que ele é batista reformado, mas durante a semana ele está assistindo o R.R. Soares, o Valdomiro Santiago, colocando um copo d'água lá. Vai fritar, gente. Vai fritar se seguir desse jeito. Por quê? Porque na igreja reformada ele está ouvindo o seguinte, só na escritura. Só que durante a semana ele está vendo o seguinte, toda loucura. Vai fritar a cabeça. Espera aí, é a escritura ou eu determino? É fé ou é crendice popular? Fritar a cabecinha, né? O Brasil passa a sofrer uma reconfiguração religiosa e teológica, tendo em vista a influência que os neopentecostais passaram a ter sobre as igrejas históricas, que começaram o quê? A partir do movimento neopentecostal, porque o movimento neopentecostal é lindo, gente. O ser humano, por natureza, ele já tem uma quedinha por poder. Na hora que ele... É o Simão lá, em Atos, que chega e fala assim, quanto que é que eu tenho que pagar para receber o poder do Espírito? Me dá aí, quanto que é? Daí vem a palavra, a gente tem hoje simonia. O que é simonia? É querer fazer barganha com Deus. Isso é simonia. Está cheio disso nas igrejas neopentecostais. E nas históricas também. Né? E aí, as igrejas históricas, a partir do encanto do neopentecostalismo, das supostas manifestações de poder, o que eles fazem? Eles se encantam com o poder. E aí, eu coloquei uma frase aqui que eu cunhei quando eu estava fazendo esse estudo. A igreja histórica flertando com o neopentecostalismo é Israel flertando com o culto a Baal, pensando que ainda serão povo de Deus. Igreja histórica flertando com o neopentecostalismo, igreja histórica com determinismo, com palavra positiva, com todas essas loucuras, Rosa de Saron, não sei o que lá, Vale do Sal e não sei o que, é Israel participando do culto a Baal. Pensando, não, isso é só cultural. Isso é só cultural. Mas isso encanta a igreja histórica, sabe por quê? Israel, o culto ao Senhor, se vocês olharem no Antigo Testamento, o culto ao Senhor era muito sem graça, gente. O culto em Yahvé era muito sem graça. Você tinha animal sendo degolado, sangue espirrando, tinha sacerdote lavando a mão, degola bicho, traz bicho, impõe a mão, mata, jorra sangue, você as pede, depois você pega a gordura, queima a gordura, joga lá aquele cheiro de carne queimada, tem horrível, sem graça. Mas o culto a Baal, não. Culto a Baal aí era coisa... Poderoso culto a Baal, hein? Baal era tido como Deus da chuva. Pra você ter ideia, o símbolo de Baal era um pênis. E a sua esposa, que era a deusa da fertilidade, era Astarote, o símbolo dela era uma vagina. Então, os cananeus entendiam que quando chovia,
Baal é o deus da colheita, o deus da chuva. Por quê? Porque quando chovia, a chuva regava a terra e aí florescia, né? Então dava boa colheita. Quando tinha boa chuva, tinha boa colheita. Então quando chovia, para eles era Baal que destilava o seu sêmen sobre a terra e fertilizava a terra. E aí, se o símbolo de Baal era um pênis e da sua esposa Astarote era uma vagina, você já consegue imaginar como que era o culto a Baal, hein? Mais interessante que o culto ao Senhor, não? Igreja histórica flertando com o neopentecostalismo é Israel flertando com Baal, com o culto cananeu, pensando que ainda vai continuar sendo o povo de Deus. Doutrinas essenciais e centrais do neopentecostalismo. Primeiro, dons. Se não tiver manifestação de dons, para eles o culto foi frio. Quais dons? Línguas estranhas, eles entendem o batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção, ou seja, o cara foi salvo, mas ele precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Profecia, revelação e apostolado. Tem que ter profecia, tem que ter revelação e tem apóstolo lá. E é interessante, né? Por que tem apóstolo? Porque apóstolo pode receber revelação, né? Sem ser questionado. Apóstolo pode dar profecia sem ser questionado, né? Então tem apóstolo lá. Segundo as doutrinas centrais dele, curas. Na igreja neopentecostal, as doenças são vistas como sinais de pecado, maldição e afastamento de Deus. Se você está em pecado, se você está com um probleminha, você está lutando, é o capeta. Esses dias não, tem muito tempo eu vi um post na internet, até salvei no meu computador. Tinha uma pichação escrita no muro assim: nem tudo é culpa minha, assinado capeta. Mas na igreja neopentecostal, tudo é culpa do diabo. A mulher trai o marido, não é um problema moral, é um problema espiritual. É o capeta que fez ela pecar. O marido bate na mulher, não é problema pecado. Ele não tem que arrepender, ele tem que fazer uma campanha para expulsar o capeta da vida dele, né? Então, o cara está doente, não é um problema biológico, não, é o capeta, né? E se as doenças, tudo isso é visto como pecado, maldição, afastamento de Deus, evidentemente que dentro da teologia, né, entre aspas, na teologia neopentecostal, Deus quer curar todas as pessoas. E se você não for curado, não foi curado até hoje, é porque você não tem fé. Você não tem fé. Né? Não tem fé suficiente, né? Ou seja, nesse sentido, Deus depende de mim para manifestar o seu poder. Se Deus depende de alguém ou de algo para manifestar o seu poder, deixou de ser Deus. Ok? Terceiro ponto, ideologia da prosperidade. Não vou nem falar teologia da prosperidade. Dentro da doutrina deles, pobreza e miséria são advindas do diabo. Deus quer que todos tenham prosperidade financeira, material. Mas Deus quer, lá eles dizem, Deus quer que você tenha prosperidade financeira e material. Só que é o seguinte, como que você vai obter essa prosperidade, essa riqueza material? Fazendo prova com Deus. Vai provar Deus e você vai fazer um voto de sacrifício. E esse voto de sacrifício tem que ser proporcional ao tamanho da bênção que você quer receber. Então, isso é simonia, como eu falei. É querer comprar a bênção de Deus por dinheiro. Isso é simonia. Né? É interessante quando você entra lá no site, o Templo de Salomão, né? Foi fundado lá pelo Edir Macedo. Tem uma palestra lá chamada Palestra para o Sucesso Financeiro, tendo como ponto central a fé. Ou seja, se você quer ter sucesso financeiro, você tem que usar a fé. Se você está com dívida, não é que você está tendo dificuldade em gerir suas finanças. Você não é gastador. Na verdade, é o capeta. É o devorador, o cortador, o migrador que está levando todo o seu dinheiro. Não é você que está gastando mais do que você ganha. Percebe? Em última análise, a responsabilidade humana não existe no neopentecostalismo. Tudo é o diabo. Né? O Valdomiro Santiago, em um dos seus posts, ele tem uma fala que ele convoca os seus telespectadores a darem 10%, que é o dízimo,
mais 20% da sua remuneração, que seria o trízimo. Nesse sentido, ele diz que seria 10% para o Pai, 10% para o Filho e 10% para o Espírito Santo. Está lá no vídeo, estou com os links aqui, depois posso compartilhar os links lá, se vocês quiserem sofrer um pouquinho. E aí, para finalizar, quarto ponto aqui da ênfase, né, dos neopentecostais, batalha espiritual. As pessoas estão oprimidas pelo diabo, tudo é opressão do diabo. Tudo. Então, lá tem exorcismo. Você lá, dentro do neopentecostalismo, para você fazer o evangelismo, você tem que identificar o demônio que domina a região que você vai evangelizar. Então, antes você tem que dar uma volta aqui, você tem que marchar em volta desse bairro inteiro, determinando que o demônio está amarrado, e só depois disso você pode vir evangelizar, porque aí o demônio agora já não vai atuar mais nas pessoas. Né? Eles têm ali, né, esses demônios que eles chamam de demônios regionais, são entidades, né, de outras religiões, como a Pomba Gira, da Umbanda e do Candomblé, como o Exu Caveira, como o Zé Pilantra, que eles dizem lá. E você tem uma forte ênfase em símbolos e objetos ungidos. Então você tem uma campanha da Universal, que foi chamada de O Dia da Batalha com a Rosa Sagrada, e olha o que diz nessa campanha. Tem um link aqui, posso mandar depois. Diz assim, literalmente, leia-se aqui o que é dito lá na chamada do vídeo. Por detrás de cheiros ruins estão entidades e espíritos imundos. Em seguida, depois que ele diz, por detrás de todo cheiro ruim tem entidade e espírito imundo. Depois que ele fala isso, ele diz assim, vai ter um evento, o Dia da Batalha com a Rosa Sagrada. Cada participante deve trazer uma rosa ao culto. Essa rosa vai receber uma gota de um perfume bíblico, que consequentemente deve ter sido trazido lá de Israel, né? E pela fragrância de Cristo, quando o sujeito voltar com a rosa que recebeu o perfuminho, a fragrância de Cristo vai exalar da rosa e vai tirar todo o mal do ambiente. Resumo então, irmãos, para a gente fechar aqui. Dentro dessa visão deles de batalha espiritual, o mundo é governado pelo diabo e seus demônios. Veja, Deus no neopentecostalismo está em segundo plano. O mundo está perdido. É governado pelo diabo e seus demônios, eles são seres espirituais, dentro da perspectiva deles, o quê? O diabo e os demônios têm o mesmo poder de Deus. Nesse sentido, o neopentecostal pensa que o diabo é o Deus do mal. E o Deus bíblico é o Deus do bem. Só que não existe isso na Escritura. O diabo não é o Deus do mal. O diabo é um ser criado por Deus, que pratica o mal por ter se rebelado contra Deus. Opa, então também nós podemos dizer que nós somos diabos, porque nós também somos seres criados que rebelamos contra Deus. O diabo não é o Deus do mal, o diabo é o diabo de Deus, como diria Lutero. Ele está preso nas correntes de Deus, ele vai até onde Deus permite, ele faz o que Deus permite e ele se submete a Deus. Só leia o livro de Jó. No dia em que os anjos vieram até Deus para prestar contas a Deus, Satanás também veio. Satanás presta contas a Deus, né? Ele só age em Jó porque Deus permitiu. Satanás é um demônio malvado que age debaixo da soberania de Deus. Ele não é um Deus do mal. Mas dentro do neopentecostalismo, ele é o quê? Ele é o Deus do mal. Então existem dois deuses. O diabo é o Deus do mal, o Deus bíblico é o Deus do bem. Então você precisa o quê? Guerrear contra tudo isso. A pergunta, né, que nos vem é, se tudo é o diabo, o homem não é responsável. Isso é neopentecostalismo. Pastor, como que a gente faz como igreja para lidar com tudo isso? Segunda parte da nossa exposição, semana que vem, nós vamos trabalhar as refutações dessas pseudodoutrinas do neopentecostalismo. Pastor, e quantas curas, e quantas profecias, e quanto batalha espiritual? Então a gente não guerreia com nada, né? Então a gente já venceu, então o diabo está tranquilo, e lá nós aqui está tudo certo. Não, calma lá. E quantas curas, e as revelações das profecias, e as línguas, pastor? Como é que a gente faz? Nós vamos ver isso semana que vem, porque o nosso tempo hoje não permite a gente avançar aqui. Ok? Isso foi um panorama histórico, doutrinário. Depois a gente vai nas refutações na semana que vem. Perguntas? Acréscimos? Alguém?
Fui claro, né, pastor Marco? Eu acho, né? Eu acho. Então, se nós não temos perguntas, vamos nos colocar de pé e vamos orar. Deixa eu reforçar aqui mais uma vez, como eu disse no começo, nem todos estavam aqui no comecinho, né? O nosso objetivo aqui, irmãos, nessa série, e nessa aqui que nós estamos falando de neopentecostalismo, não é colocar a faca no pescoço de ninguém. Como a própria Escritura diz, a nossa luta não é contra carne e sangue. Ok? E como nós lemos o texto de Judas lá no começo, a Bíblia nos chama a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Então nós estamos aqui refutando todas essas doutrinas, né, com o objetivo de mostrar que existe uma verdade bíblica. Mas nós não estamos aqui de maneira nenhuma, né, propondo a caça às bruxas, para que a partir de agora todo mundo saia lá e comece a pichar nas portas das igrejas neopentecostais que eles são hereges. Pelo amor de Deus, não faça isso, né? O cristianismo responde às ofensas por meio da piedade, né? Alguns até disseram aí, não, aquele negócio lá nas Olimpíadas, o cristianismo deveria ser mais esperto, né, no sentido de precisava dar uma resposta à altura para aquilo. Não, a resposta que o cristianismo deu ao Império Romano que oprimiu ele foi o quê? Eis-me aqui, crucifica-me. Né? Essa é a nossa resposta, amém? Pai amado, nós te agradecemos e te engrandecemos porque o seu nome é santo. E a sua palavra é a verdade, Senhor. Ó Deus, nós sabemos, ó Pai, que hoje existem tantos ventos de doutrina e que muitas vezes o seu povo tem flertado com esses ventos de doutrina, achando, ó Deus, que ainda estarão aptos a cultuar o Senhor, quando na verdade estarão cultuando a outro Deus, senão o Deus bíblico, ó Pai. Ó Senhor, nós pedimos que o Senhor abra o entendimento do seu povo, que o Senhor desperte o seu povo, Pai, que o Senhor dê ao seu povo discernimento espiritual, para que eles não sejam levados por qualquer vento de doutrina. Firma os nossos passos na verdade, a sua palavra é a verdade. Nos ajude, Senhor, a permanecer crendo que a sua palavra é inerrante, infalível, inspirada, e ela é suficiente em matéria de fé. Nós não precisamos de mais nada, Senhor, além da sua palavra, para conhecer a Ti, sermos salvos e vivermos uma vida para a glória e louvor do seu santo nome. Muitíssimo obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém.